Explica de hoje vai tratar sobre como o coronavírus pode ser combatido através de técnicas ou iniciativas de inteligência artificial. Bom, a gente vai tratar de alguns exemplos, de poucos deles até de forma breve, em 3 frentes em específico, né? A gente vai tratar do diagnóstico, da previsão, né? E também da prevenção no sentido de evitar o contágio, de evitar a propagação, né? Então a primeira delas, que é o diagnóstico, você tem 2 frentes em específico, né? Uma delas sendo trabalhada no Hospital Albert Einstein hoje, no qual pesquisadores estão já com um algoritmo bem avançado que consegue, através de dados sanguíneos, por exemplo, identificar se a pessoa testou ou não positivo para o coronavírus. Isso é um avanço, dado que sabemos hoje ser muito difícil conseguir testes, né? Então a gente testa muito pouco em relação à quantidade de habitantes que existe no Brasil. Então é uma iniciativa interessante nesse sentido. Outras iniciativas que vêm sendo trabalhadas, elas utilizam algoritmos de deep learning, né? Na verdade, que tem boa eficácia e bom reconhecimento de imagens para poder compreender padrões, por exemplo, de pulmões que tem uma característica específica do coronavírus. Então, você treina o algoritmo para entender aquele padrão, que aquela imagem pulmonar significa ou tem uma chance grande da pessoa estar com o vírus, e com isso o algoritmo consegue identificar através de imagens radiográficas se a pessoa testa ou não positivo. É claro que nenhuma dessas iniciativas elas podem substituir ainda os testes, mas elas estão bem avançadas e conseguem contribuir para se ter uma ideia se a pessoa de fato tem ou não o vírus. Na outra frente, do ponto de vista de informação, né, de prevenção, que a gente fala, tem algumas empresas que já estavam trabalhando antes mesmo do coronavírus, mas com a área de saúde, e permaneceram agora nesse momento. A Blue Dot Note canadense é um exemplo, que conseguiram prever migrações do vírus. Então, antes mesmo da China, da OMS, entender que havia, ou anunciar que havia um surto em Wuhan, por exemplo, alguns algoritmos, através de processamento de linguagem natural, conseguiram identificar padrões diferentes, possíveis surtos epidêmicos naquela região. Inclusive, a Blue Dot Note foi uma das que conseguiu prever a migração do vírus para outras regiões asiáticas. Então, tudo isso é possível, até vale abrir um parênteses, apesar de já termos falado disso, porque a gente utiliza nesse meio uma separação entre treino e teste, né? Então, o algoritmo ele é uma fórmula matemática já eficaz para muitas situações, mas ele acaba sendo, entre aspas, treinado, ele acaba sendo alimentado sobre algumas informações para que ele possa tomar uma decisão, né? Então, ele geralmente, algoritmos de machine learning são eficazes em tomar decisões complexas, contanto que eles tenham muitos dados para alimentá-los, né? Então, isso acaba ocorrendo de modo que o algoritmo entende os padrões daquela análise sem necessariamente ficar viciado, que a gente chama de overfitting, né? Ficar viciado naquele caso em específico, e ele consegue compreender o padrão para poder entender o que pode ou não acontecer no futuro sobre aquele mesmo tema analisado, né? Então, e a terceira última frente que a gente vai falar rapidamente é sobre evitar a propagação. Então, aí sim, já são utilizados também robôs, né, que é uma área da inteligência artificial que é mais glamurosa, né? As pessoas que não estão dentro do setor costumam enxergar a inteligência artificial apenas e unicamente como os robôs, né? Apesar de não ser exatamente só isso, mas essa parte de evitar o contágio já tem sido utilizada em alguns hotéis, por exemplo, no Japão, em algumas iniciativas aqui no Brasil também de telemedicina para fazer triagem das pessoas. Então, os algoritmos eles também são capazes de reconhecer padrões de voz. Então, com isso as pessoas conseguem, por exemplo, evitar o contato inicial com um profissional da saúde, em alguns casos, né, para poder por exemplo, fazer uma triagem e caminhar aí sim para um profissional. Então, bom, há várias formas e possibilidades dentro desse universo que, apesar dele estar avançado, ele tem ainda muito a caminhar e já está andando a passos largos.